Bom dia, sexto ano. Eu sou o professor Milton e estamos aqui mais uma vez, começando mais uma aula de português. Pessoal, vocês fizeram a avaliação, foi entregue a vocês a avaliação. Agora a gente vai estar começando mais um bimestre, tá bem? Então o assunto vai se modificar um pouquinho, a gente vai partir para uns assuntos novos, tá bom? Os assuntos que demos antes é importante, mas a partir de agora vamos para outro assunto. Bem, o assunto de hoje é substantivo, tá legal? Então, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 116, tá bem? Abriram? Vamos lá. Na página 116, a gente tem uma tirinha ali no final. Vamos ler essa tirinha. Temos duas galinhas conversando. Uma galinha chegando de noite, a outra galinha fala: onde já se viu uma mãe de vários pintinhos que pode ser avó a qualquer dia? Aí a outra galinha fala: ai, que galo. A galinha chega em casa uma hora dessa, que ainda pensando em galo. Aí a outra galinha fala: esse galo na cabeça é da maldita porta do galinheiro. Ó, pessoal, a aula de hoje vai ser sobre substantivo. Isso daqui tem tudo a ver. Tudo a ver. Essa tirinha tem tudo a ver com nossa aula. Substantivo. Por quê, pessoal? Substantivo. O que é que vem dizendo aqui no livro que é substantivo? Na parte de dicionário aqui, ó. Substantivo é a palavra que usamos para designar o que chamamos de objetos substantivos. Ou seja, substâncias e todos os objetos que podemos aprender mentalmente como substâncias. Tá? É uma definição boa, contudo, eu tenho uma definição melhor ainda para vocês. Então, anotem aí o que eu vou dizer. Ó. Substantivo é a palavra que utilizamos para nos referir a seres, sejam eles reais ou não. A seres, lugares, ideias, sentimentos, coisas, noções, qualidades. Tudo isso é um substantivo, tá bem? Qualidades não tanto. Qualidades porque qualidade pode ser uma característica, e uma característica é adjetivo. Então não coloque qualidade nesse balaio todo, mas podem botar aí. Substantivo é a classe de palavra que utilizamos para nos referir aos seres, sejam eles vivos, não, sejam eles reais ou não. Podem ser lugares, sentimentos, ideias, coisas, noções, tá bem? Então, eu ficaria com essa definição de substantivo, eu acho melhor ela. Se vocês colocarem a do livro numa prova que eu pedi esse tipo de coisa, sem problema, mas eu prefiro essa, tá bem? Então vamos ver aqui, ó. Aqui temos alguns tipos de substantivos. Vocês podem olhar, ó, substantivo abstrato, concreto, próprio, comum, coletivo. Vamos ver primeiramente aqui o comum, que é o que eu acho mais simples. Pronto, comum. São os que utilizamos para os seres em geral. Quando é algo genérico, vamos supor, caneta, armário, livro, jogo, parede, folclore, pedra, abraço, corpo. Pronto, esse é o comum. O próprio, pessoal, o próprio já ele é utilizado para quando a gente se refere a algo em particular. Quando a gente se refere a uma caneta, a gente está se referindo a qualquer caneta. Mas se eu digo, me empresta uma Bic, eu estou me referindo a que tipo de caneta? A caneta Bic. Entenderam a diferença de próprio e comum? O próprio também a gente utiliza para o quê? Para nome de pessoa, ou seja, pode ser nome de pessoa, nome de marca, nome de cidade, nome de país, nome de lugares, né? Desse tipo. Então, os exemplos que a gente tem aqui é qual? Paula, São Paulo, Amazônia, Atlântico, Maria. Tá vendo que tem nomes de lugares e nomes de pessoas? Os substantivos próprios começam com letra maiúscula. Sempre, se começa com a letra maiúscula, é próprio. Quer dizer, a não ser que ele comece no começo de uma frase, né? Mas
todo substantivo próprio começa com a letra maiúscula. Acho melhor, fica melhor colocado assim, tá bem? Todo substantivo próprio começa com letra maiúscula. Ele se inicia com letra maiúscula, tá bom? Então, vamos para qual agora? Vamos ver o abstrato e o concreto. A gente já viu o próprio e o comum. Vamos ver o abstrato e o concreto. Ó, o que é que o livro diz aqui sobre o abstrato, pessoal? O abstrato ele diz, ó, tem a existência dependente como cuidado, ansiedade, cansaço, tá bem? A existência dependente. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, o que seria isso? O que seria dependência? Por que a dependência? Ele depende que alguém ou alguma coisa dê ou apresente o quê? Cuidado, ansiedade, cansaço. Ó, outros substantivos abstratos poderia ser o quê? Poderia ser machucado, tristeza, cansaço eu já botei aqui, né? Já tem aqui. Cansaço, amor, saudade, bebedeira, leitura. Ou seja, para vocês saberem mais fácil aqui, ó. O substantivo abstrato, ele é representado pelo quê? Por sentimentos ou palavras que expressam ação. Palavras que expressam ação. Alguém agindo, algum processo. É isso que é um substantivo abstrato. Ou sentimento. Amor, ódio, tristeza, medo. Isso tudo é abstrato, sabe? Então, o concreto, por outro lado, é uma palavra que não depende de outra para existir. Ele não depende. Ele pode ser o quê? Pedra, mar, João, computador, barco, areia, quadro, vidro, caneta, livro. Professor, se eu tinha dito que caneta é comum. Caneta pode ser comum e pode ser concreto? Sim, positivo. Ela é comum e ela é concreta. Do mesmo jeito que João é próprio e é concreto. Pessoal, tem que se ater a uma coisa. Não é porque eu estou dizendo que um substantivo abstrato, o substantivo comum é jogo, o substantivo comum é caneta, que caneta só é um substantivo comum. Não, caneta pode ser um substantivo comum, nesse caso, e um substantivo concreto, comum e concreto. E pode ser mais coisa. A gente ainda não destrinchou tudo não, tá bem? Então, vamos seguir adiante, porque a gente ainda tem mais algumas coisas para ver. Temos o substantivo coletivo, pessoal. Coletivo. Coletivo é o quê? É a palavra que designa uma coletânea, um conjunto de indivíduos, mais de dois, no caso, né? Um conjunto deles. Então, vamos ver alguns aqui, ó. No livro de vocês tem o quê? Tem acervo, que é o conjunto de obras de arte. Álbum, que é o conjunto de fotografias ou de selos. Temos alcateia, que é o conjunto de lobos. Assim sucessivamente, tá bem, pessoal? A gente tem um monte de exemplo aqui. Vamos partir para a página 118 agora, vamos ver. Ó, temos mais ainda, muito mais. Isso aqui, ó, sempre que precisar de um substantivo comum, vocês vão saber aqui ao que ele se refere. E também isso no Google vocês acham facinho, tá bem? Vocês colocam substantivo coletivo de tal coisa, vai aparecer, tá bem? Então, o substantivo também pode se diferenciar em algumas coisinhas. Quanto ao gênero, e qual gênero ele pode ser? Masculino ou feminino. Masculino ou feminino, tá bem? Ó? O carro, os carros, um almoço, os livros, uns ônibus, os homens. Os substantivos masculinos, eles são precedidos, ou seja, vêm antes deles aparecerem os, e uns. Os femininos, no caso feminino, fica a, as, uma e umas. Tá certo?
Esses são os masculinos e femininos. E no caso feminino é a sandália, a saudade, as casas, as meninas, umas blusas, uma emoção. Percebem isso aqui? Ó, no livro ele também dizendo aqui que é muito importante a gente notar que o gênero não tem relação com o sexo. Ó, isso aqui é importante, viu, pessoal? Por quê? Por quê, professor? Como assim? O gênero não tem relação com o sexo. Quando eu falo camisa, a camisa, ela é feminina, por acaso? Se eu digo que é uma camisa, eu estou vestindo uma camisa. Isso quer dizer que a camisa ela é feminina? Não. E é a camisa. Se eu falo o carro, quer dizer que é masculino? Não. Algumas coisas não têm sexo. Elas são independentes disso, tá bem? Ó. Temos aqui uma tabela também, ó. Observe o quadro abaixo e veja como acontece a passagem do masculino para o feminino, ó. E temos aqui, ó, quando a terminação é em OR, né? Ele pode virar ora, is e eira. No caso de senador, vira senadora. No caso de ator, vira atriz. No caso de lavador, vira lavadeira. E assim sucessivamente. Temos outros exemplos aqui, ó. Ó, chamamos de uniformes os substantivos que apresentam uma forma, sendo invariáveis quanto ao gênero. Os substantivos uniformes podem ser epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Os epicenos, pessoal, eles referem-se ao quê? Eles referem-se a animais. Animais. Quando a gente coloca aquilo, jacaré macho, jacaré fêmea, onça macho, a onça macho, ó, a onça fêmea. Percebem que tem esse travessão e o gênero que esse animal é. Então, esse é o epiceno. Isso aqui é o epiceno. Quando vocês veem isso aqui, vocês sabem que é epiceno. Se cair na prova, classifique os substantivos a seguir quanto ao seu tipo de gênero. Vocês poderiam colocar, poderiam ver um exemplo, tatu macho. E o que seria? Seria epiceno. Agora, o sobrecomum, eles designam pessoas, é que nem o próprio, tá certo? Ele tem a ver com o próprio. Mas, nesse caso, não necessariamente. E poderia ser a criança, poderia ser o menino, ele não é próprio, ele é comum. Contudo, ele é um sobrecomum. Por quê? Porque ele tem esse artigo no começo, ó. Ele tem esse a criança, a testemunha, a pessoa. Pessoal, existe o criança, ou o testemunho, ou o pessoa? Não. A gente não fala desse jeito. Por quê? Porque ele só tem um gênero. Se eu digo criança, você sabe que eu estou me referindo a criança. Pode ser homem ou pode ser mulher. Pode ser de gênero masculino ou feminino. Entenderam? E por último a gente tem o comum de dois gêneros, ó, que podem ser usados tanto para homens quanto para mulheres. Nesse caso colocamos a ou o antes desses substantivos para indicar o gênero. Esse daqui é praticamente o contrário do sobrecomum, ó. Enquanto o sobrecomum, no sobrecomum não existiria a pianista, seria só o pianista e os dois todos, né? No caso de a testemunha. Aqui a gente tem o pianista ou a pianista. Dependendo do artigo que a gente colocar antes, a gente tem um outro gênero, tá bem? Só dependendo disso. Você modifica o artigo e o gênero está modificado. Ó, o especialista, a especialista, o cliente, a cliente. Tá entendendo? Não é que nem o outro que não tem a o pessoa. Tem a pessoa, mas não tem o pessoa. Não faz sentido. Os substantivos também podem se diferenciar em singular e plural.
Singular e plural é facílimo, pessoal. Singular indica uma unidade, uma única unidade. Plural, mais de uma. A gente geralmente coloca o S no final. Só que tem outros exemplos aqui, ó. Quando se termina em tal coisa, o plural é diferenciado. No livro a gente tem uma tabelinha aqui mostrando para vocês isso. É bom vocês lerem para se ater isso aqui. E também temos o grau do substantivo. O que ele pode ser? Ele pode ser diminutivo ou aumentativo. Diminutivo ou aumentativo. E tanto o diminutivo quanto o aumentativo, ele pode ser sintético ou analítico. Ah, professor, o que é isso? O que é sintético? Ó, sintético, em geral, ele é formado pelas terminações inho e zinho. Ele termina com essa terminação, inho e zinho ou inha e zinha, ó. Copinho, passarinho, roupinha, aviãozinho, florzinha, entenderam? Quando termina com essas coisas, é o sintético. O analítico é formado, em geral, pelo auxílio de uma palavra, quando coloca uma palavra para auxiliar. Que palavra seria essa? Pequeno ou outra que tenha o mesmo significado de pequeno, tá bem? Equivalente quer dizer isso, mesmo significado. Carro pequeno, roupa diminuta, casa minúscula. Tá vendo que não é só a palavra pequeno? É alguma expressão que possa conotar esse sentido. Entenderam? Então, grau aumentativo sintético. Mesma coisa que o outro, só que em vez de inho e zinho, seria ão, ona, ou zão, ou zona. Tá certo? Corpão, carrão, problemão, chorona, pezão. E o analítico, mesmo esquema. Copo grande, apartamento enorme, dívida enorme, ou seja, ele é o acréscimo da palavra grande ou alguma equivalente, alguma que tivesse o mesmo sentido. Pessoal, pela aula de hoje é só. Quero que vocês respondam esse exercíciozinho. Tá bom? Só precisa responder até a 2, tá bem? Só a 1 e a 2. Muito obrigado pela atenção e tchau.